Muito bom dia, agronegócio. Hoje é 13 de fevereiro de 2025, quinta-feira, 8 horas com 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, ao início da programação da nossa TV Notícias Agrícolas. Juntos vamos construindo mais uma manhã com informações importantes. Vamos falar sobre, na edição de hoje, a ajuda que os povos indígenas foram pedir para a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para avançar com os seus sistemas de produção, para superar obstáculos na produção em terras indígenas. Isso é histórico, é um momento que marca mais uma vez o fim de uma guerra narrativa bastante agressiva e mostra a real intenção e necessidade e vontade, principalmente, dos povos indígenas do Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a reclamação do Lula com o IBAMA. Então, agora pegando no governo dele, aí ele já não gosta, né? Diz que tem que ter fiscalização, tem que ter multa, tem que ter isso, mas diz que tá esse lenga-lenga e assim não pode ficar para ele explorar petróleo na foz do Amazonas. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre previsão do tempo. Tem mais temporais previstos para o sul do Brasil. Transtornos podem acontecer. A gente vai trazer essas informações atualizadas para você pela Metsul. Vamos falar sobre as retenções à brasileira, porque a taxação sobre o agro do Pará, a comercialização de soja, milho, bovinos, deve ser sancionada na próxima semana pelo governo do estado, pelo governador Helder Barbalho. Teve reunião com os produtores, não chegaram a um consenso, somente a uma redução das tarifas. E vamos falar também sobre a continuidade da baixa do dólar frente ao real, porque isso é importante, faz sentido e fala diretamente com o produtor rural. E hoje, dia 13 de fevereiro, é Dia Mundial do Rádio. Então, eu sei que tem muita gente que só ouve o Bom Dia Agronegócio e isso é tão importante, né? Acho que foi uma das... o rádio, ele mais do que uma forma de comunicação, ele foi um instrumento, né, para formar a civilização nas eras mais modernas. Ele é uma mídia que faz companhia para as pessoas, ele está em todo canto, né? Então nós sabemos que muito antes da internet existir, muito antes dos computadores, da própria televisão, nós já tínhamos as informações sendo transmitidas por ondas de rádio. O rádio estava em todos os cantos do mundo, né? Sempre informando durante os períodos de guerra, né, aquela angústia que as pessoas só ouviam ou ouviam sobre os seus familiares. Então, feliz dia do rádio para você, a melhor mídia. A gente vai ter outras ainda aparecendo, mas o rádio ganhou o coração de todos e assim vai continuar com certeza. Então, a gente que só chega aos seus ouvidos enquanto você está trabalhando, bom dia para você também. São 8 horas e 4 minutos, está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os mercados, as bolsas internacionais funcionando já nos apontam a soja trabalhando de lado nessa quinta-feira, hoje é 13 de fevereiro, e esse de lado é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O contrato março tem 10 dólares e 28 centos por bushel agora, com 0,06% de alta. Os demais cedem um pouquinho, então maio, julho e o agosto vão trabalhar com leves baixas nesse momento. O milho trabalha em queda, 0,3% de baixa, 4 dólares e 88 centavos por bushel. O trigo tem 5 dólares e 79, com 0,9% de alta. Vamos checar os derivados de soja. Farelo e óleo na Bolsa de Chicago trabalham em campos diferentes. O óleo cede 1,07%, vai a 45 centos mais 17 por libra-peso, enquanto o farelo sobe 0,4% para valer 295 dólares e 40 centavos por tonelada curta. Vamos ainda à Bolsa de Nova York. A volatilidade no mercado do café é um dos destaques dessa semana. Então, sempre que sobe, sobe muito. Quando cai, para realizar lucros, também cai de forma expressiva. Hoje é um novo dia de realizações de lucros, depois do mercado testar os 4 dólares e 31 por libra-peso na sessão de ontem. Então, hoje nós temos uma baixa de 1,2% para 4 dólares e 26, mais 50 por libra. Lembrando, isso é um movimento de correção, de ajuste. O mercado, inclusive, parece ter encontrado ali uma resistência forte nos 4,30, porque sempre que bate nesse valor, volta um pouquinho. O que não quer dizer que os fundamentos foram alterados. Não, nós temos ainda um mercado de café muito fundamentado, com fundamentos com uma base muito sólida, principalmente dessa preocupação com a oferta. Inclusive, ontem, nós trouxemos uma matéria aqui no Notícias Agrícolas, assinada pela Rafaela Ribeiro,
com as informações das exportações prejudicadas nas principais origens fornecedoras de café do planeta. As nossas exportações em janeiro diminuíram 1,3%, segundo as 1,6%, melhor dizendo, segundo as informações do Marcos Matos, que é o diretor-geral do Secafé, dando entrevista ontem ao Notícias Agrícolas. Vale a pena a revisita a essa entrevista. Só que perceba, apesar de nós termos em volume uma diminuição de 1,6% nas nossas exportações, em receita nós estamos falando de um aumento de 60% diante dessas altas bastante expressivas no mercado do café. Seguindo para checar os preços nessa fase final da nossa rodada de preços, o açúcar sobe 0,5% hoje, vai a 19 mais 86 por libra, o algodão tem 0,6% de queda, 67 mais 7 por libra peso, no petróleo, e com ele começamos a checar as demais commodities que não agrícolas, hoje é dia de queda. O petróleo WTI, 1,3% de baixa, tem $70,43 por barril. No Brent, 74,28 a baixa neste caso de 1,2%. Olhando para gás natural, 3,4% de alta, ouro 0,5% de ganho, prata 0,2% de ganho e o cobre subindo 0,09% na manhã de hoje. Dólar index caindo 0,3%, são 107 pontos mais 490. Vamos olhar ainda para os mercados fechados na Ásia, levantamento da Agriinvest Commodities. Óleo de palma na Malásia, em queda, fechando essa quinta-feira. Farelo, óleo na Bolsa de Dalian, também fechando o dia no campo negativo. Já o milho e o suíno subindo. Estamos de olho, estamos acompanhando. São 8h08 pelo horário oficial de Brasília e depois dos preços vamos às manchetes de hoje com as nossas notícias da manhã. Vamos direto falar sobre essa condição dos povos indígenas indo buscar auxílio com a Frente Parlamentar da Agropecuária, porque enquanto isso está acontecendo, os partidos que ainda trabalham baseados em ideologias, em narrativas enferrujadas, empoeiradas e achando que a gente tem que manter os indígenas confinados lá em 1500, eles querem progredir, eles querem produzir, eles querem dignidade, como todo brasileiro, como todo cidadão, como todo ser humano. Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária realizou nessa terça-feira, anteontem, melhor dizendo, uma reunião almoço com representantes de diversas etnias indígenas, incluindo os Parecis, Macuxi, Chucuru, Paiter Suruí, Munduruku e Caingangue. No encontro, os indígenas destacaram os principais desafios enfrentados para desenvolver a agricultura em suas terras. Entre os temas debatidos, também esteve o decreto 12.373, que regulamenta o exercício do poder de polícia da FUNAI nas terras indígenas e em áreas com restrição de uso para proteção de povos originários. Arnaldo Zunicazai, da etnia Parecis, presidente de uma cooperativa agrícola dessa etnia, localizada em Mato Grosso e produtor rural na terra indígena Tieriti, destacou que um dos desafios mais urgentes é a falta de um processo de licenciamento simplificado para iniciar a produção em terras indígenas. Ele disse, abre aspas, a ausência da regulamentação dificulta o acesso ao crédito agrícola e a viabilização da produção. No ano passado, por exemplo, elaboramos um projeto no valor de 50 milhões de reais para custear os trabalhos, mas não pudemos realizá-lo devido à falta de licenciamento ambiental e a uma portaria da FUNAI que demorou 8 meses para ser emitida. Veja que loucura, que gincana burocrática é viver no Brasil. Os povos indígenas eles não conseguem ter uma portaria da própria FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E aí a FUNAI e o governo federal vem dizer para nós que eles estão ali olhando pelos indígenas. Não estão. Não estão. Bom, ele também ressaltou que a Constituição, aqui é importante, hein? É constitucional. A Constituição garante aos povos indígenas o direito ao usufruto exclusivo de suas terras, mas a falta de regulamentação impede que esses direitos sejam plenamente exercidos. Ele disse, abre aspas, precisamos discutir um processo de licenciamento mais ágil
E, além disso, o acesso a sementes geneticamente modificadas é o progresso, hein? Eles querem o progresso em nossas terras para aumentar a competitividade no setor agrícola. E segue. O presidente da cooperativa Pareci espera que a FPA compreenda a importância da participação dos povos indígenas na produção agrícola e os reconheça como agentes ativos no setor. E ele disse: esperamos que a FPA ajude a criar condições legislativas para que possamos produzir de forma sustentável e competitiva. Quem vai visitar as terras indígenas nos Parecis já pode perceber. É produção de arroz, de soja, máquinas gigantes e modernas trazendo progresso e dignidade para essas pessoas. Porque assim, os povos indígenas que querem viver como viviam, né, há séculos atrás, eles têm todo o direito. Isso vale para qualquer um. Os que querem progredir, que querem avançar, que querem vir para 2025, têm o mesmo direito. Eles têm de ser respeitados como brasileiros e ponto final. Não importa qual a origem que eles têm que ser respeitados como brasileiros. Está na Constituição, está aqui dito. O deputado Alceu Moreira, que participou desse debate, ele reiterou seu apoio às demandas dos povos indígenas, destacando a necessidade de garantir o direito de produção. O deputado Alceu Moreira disse que o que nós queremos, abre aspas para ele, é, na verdade, como qualquer cidadão brasileiro, tenham um direito à produção. Se ao lado das propriedades indígenas há soja transgênica sendo plantada, não faz sentido proibir a produção em terras indígenas pelos próprios indígenas. Não tem lógica nenhuma. E, naturalmente, houve a manifestação da deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, que é uma das principais representantes dos povos indígenas no Congresso Nacional, uma parlamentar também fora da caixa, à frente do seu tempo. Quem conhece a história da deputada Silvia sabe que ela lutou muito para chegar onde está. Ela se manifestou contra esse decreto que, né, tem esse viés ideológico para manter ali essa dificuldade de produzir nas terras indígenas. Isso acaba sendo até crime, né? Enfim, é uma gincana burocrática, como eu disse. E ela disse o seguinte: o projeto, e fora que ela se manifestou também sobre essa condição do poder de polícia dado à FUNAI. Ela diz: o projeto dá à FUNAI um poder de polícia que ela não possui. Estamos perdendo a oportunidade de pautar essa questão e, no fim, estamos sendo pautados por esse governo que quer manter o povo indígena em um cárcere financeiro e ideológico, né? Não só essas foram as pautas, como, para finalizar esse comentário, foi pauta também a questão do marco temporal. O marco temporal foi promulgado no início do ano passado e, ainda assim, os mesmos partidos, aqueles que querem acabar com as coisas, manter todo mundo refém das suas necessidades, foram ao Supremo Tribunal Federal dizer que o marco temporal era inconstitucional, isso e aquilo. A lei está em vigor e precisa ser cumprida. Eles querem derrubar o marco temporal. É 2025 e nós estamos discutindo isso ainda. O Supremo Tribunal Federal recebeu, nessa última segunda-feira, 7 propostas de alteração à lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. As sugestões foram apresentadas pela FUNAI, pela Confederação Nacional da Agricultura, pela deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL, e por diversos partidos políticos. O relator das ações no STF, o ministro Gilmar Mendes, apresentará na próxima segunda, dia 17, uma proposta de texto que reúne os pontos convergentes entre as sugestões encaminhadas, contemplando tanto entidades indígenas quanto representantes do agronegócio. O objetivo é buscar consensos nos temas de divergência e debater eventuais ajustes na proposta final de alteração legislativa. Amanhã, aqui no Bom Dia Agronegócio, nós vamos receber a doutora Luana Ruiz, que é advogada, entende tudo sobre essas questões, tem acompanhado muito de perto as discussões em torno do marco temporal e sobre todas essas questões dos direitos dos indígenas de produzirem, as questões das invasões, enfim. A doutora Luana amanhã estará conosco para também nos tirar todas as dúvidas e nos atualizar em que pé estão todas essas discussões e o que deve ocorrer, portanto, nos próximos dias e semanas. 8h15 pelo horário de Brasília, seguimos com as nossas notícias da manhã. Vamos agora falar sobre mais um desabafo do presidente Lula. Diz que não dá para ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA.
É óbvio que essa declaração pegou muito mal para o presidente, mais uma vez, porque, primeiro, ele se contradiz completamente enquanto chefe de Estado e versus o que pregou durante todo o período em que não foi e criticou o governo anterior de forma muito agressiva em relação a isso. Então, ele disse, né, ele veio um pronunciamento público e disse: não é possível que a gente entenda que a gente tem uma riqueza imensa embaixo dos nossos pés e nós não vamos explorá-la. Mas, horas, presidente, nós vimos falando isso para o senhor já faz anos. Ele diz mais que as pessoas precisam conhecer a Amazônia porque embaixo da copa de cada árvore tem um trabalhador. Ô, presidente, nós temos dito isso há quantos anos? Então, por favor, o senhor mesmo não conhece. Mas ele tá bravo com o Ibama. Olha só, o presidente Lula fez declarações nessa quarta-feira sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, criticando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, pela falta de autorização para a realização de pesquisas na região. Durante uma entrevista a uma rádio de Macapá, Lula defendeu a liberação de autorizações para que a Petrobras possa conduzir estudos na margem equatorial do Amazonas. Ele anunciou que uma reunião entre a Casa Civil e o IBAMA está prevista para a próxima semana com o objetivo de viabilizar essas pesquisas. Lula destacou também a importância de pesquisar sobre as riquezas naturais do país, ressaltando que a exploração de petróleo e gás na região possa gerar recursos significativos para a transição energética. É uma loucura, né? A Petrobras planeja investir 3,1 bilhões de dólares na exploração da margem equatorial, que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá, com a expectativa de o IBAMA, que ainda não foi de perfurar 16 poços nos próximos 5 anos. No entanto, o avanço do projeto depende do aval do IBAMA, que ainda não foi concedido. O presidente também aproveitou a ocasião para criticar as declarações do ex-presidente americano Donald Trump, afirmando que suas posições podem prejudicar a luta global contra as mudanças climáticas. Então, o IBAMA tem que autorizar a gente explorar petróleo ali na Foz do Amazonas, mas o Donald Trump não pode fazer as coisas dele lá nos Estados Unidos, no país dele. É difícil esse senhor. Além das questões energéticas, Lula comentou sobre a COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece no Brasil esse ano, em Belém, no estado do Pará, e ele expressou o desejo de que a Amazônia tenha uma voz ativa no evento, destacando a importância de mostrar ao mundo a exuberância e a relevância da região. Ele enfatizou que a Amazônia deve ser um ponto central nas discussões sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas, reforçando o compromisso do Brasil com a preservação e o desenvolvimento sustentável. É muito difícil para nós, que acompanhamos essa discussão há tantos anos, achar normal esse tipo de declaração do Lula e aplaudir esse tipo de coisa, porque há anos os líderes amazônicos falam sobre isso. Quantas vezes nós já ouvimos o Dr. Vinícius Borba, que é o presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, recém-formada a APRIA, falando sobre isso. E por isso, antes da COP30, a APRIA vai realizar lá no estado do Pará a COP30 do agro. Porque é para falar como é que a produção, como é que o Amazônida produz, como é que o setor produtivo amazônida está organizado, e estes sim conhecedores da Amazônia. Então não adianta o Lula vir agora dizer que a gente precisa conhecer a Amazônia. Nós falamos isso há anos e o que está acontecendo é reflexo do que ele mesmo fez. Ele deixou os estrangeiros dizerem para nós como deveríamos cuidar da Amazônia. Agora ele quer reverter essa situação a troco de quê? Aliás, hoje eu vi um comentário da jornalista, da experiente Dora Kramer, dizendo: Lula quer agradar as pessoas e os seus líderes e os ativistas que estão ali ao seu lado há tantos anos, e até mesmo ao presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, que é de lá. O problema é que o Lula se confundiu todo na hora de fazer as suas críticas, confundiu o Pará com o Amapá, chamou o Macapá de estado, aí foi uma pior ainda atrapalhada do presidente. Então sabemos, senhor Lula, que o senhor tá aí, ó, o lenga-lenga é mais do senhor do que do IBAMA, e já faz tempo, usando a Amazônia só pra, sabe, para massa de manobra, para implantar umas sementinhas na cabeça das pessoas. É 2025, presidente. A internet está aí para mudar essa situação.
Bom, ainda falando sobre problemas que preocupam, as retenções à brasileira, isso mesmo, a comercialização de soja, milho, bovinos, madeira e mineração no Pará vai ser taxada. Houve uma discussão e reuniões do setor produtivo com o governo estadual, mas não se chegou a um consenso para revogar a lei estadual que vai então impor essa taxa. Apenas foram reduzidas as tarifações, mas elas vão acontecer. Então a tarifação que para a soja estava prevista em R$ 4,32 por saca passou a ser de R$ 1. No milho, de R$ 2,09 para 50 centavos por saca. No boi, de R$ 10,80 para R$ 5,00. Para vacas e bois de 10,80 para 5 e novilhas e bezerros R$ 3 por cabeça. Então, isso ontem foi essa informação nos passada pelo presidente da AproSoja Pará, o senhor Vanderlei Ataídes, que com bastante preocupação falou sobre isso. Ele dizia o seguinte, falou, Carla, não é o melhor, não é o mais adequado, não é o certo para o produtor paraense, mas foi o melhor que nós conseguimos fazer diante dessa resistência do governo em revogar esta lei. Essa lei deve entrar em vigor no dia 26 de março e, segundo as informações que partem, então, dessas discussões, essa arrecadação desse dinheiro, ela vai ser destinada ao Fundo do Desenvolvimento Econômico para financiar projetos de infraestrutura. O seu Vanderlei foi bastante claro, dizendo que vai haver um gabinete, um comitê de gestão desses recursos, que líderes do setor produtivo vão participar desse comitê, incluindo a própria AproSoja Pará. Mesmo assim, existe uma preocupação muito grande, porque, mais uma vez, o seu Vanderlei reforçou e detalhou o cenário. Quando a gente olha para outros estados que já têm fundos semelhantes a esse, como Goiás, Mato Grosso do Sul, nós estamos falando de uma agricultura já muito avançada e consolidada. O estado do Pará ainda está trabalhando para consolidar a sua agricultura. Esta é a maior preocupação dos produtores paraenses, do presidente da AproSoja Pará, o senhor Vanderlei Ataídes. Ele disse o seguinte, não podemos comparar o Pará hoje, que ainda é uma criança na agricultura, preparando os seus solos, a fertilidade. Não se pode, portanto, comparar esse estado com outros que já têm o fundo implantado, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que tem uma produtividade maior. Então, fizemos uma contraproposta e chegamos a estes números, que foram estes que eu acabei de descrever para vocês aqui. Se a gente olhar para os números da Conab, por exemplo, nós estamos falando de uma produção de soja no Pará de 3.900.000 toneladas. Se a gente olhar para a produção de milho, a gente está falando de uma produção de 1.749.000 toneladas de milho. Nós tivemos um pequeno aumento na produção de soja e uma produção em linha quando o assunto é milho. Se a gente fizer uma comparação rápida com o maior estado produtor de soja do Brasil, que é o Mato Grosso, nós estamos falando de uma safra que esse ano deve alcançar 46 milhões de toneladas, de acordo com os números da Conab. 46 milhões contra 4 milhões do Pará. Não tinha a menor condição de taxar esses produtores. Mas, de novo, o governador Helder Barbalho está resistente, diz que a lei não vai ser revogada, a lei número 10.837, então deve entrar em vigor nesse dia 20 de março, e para complementar e fechar esse comentário, o seu Vanderlei diz o seguinte, recebemos uma proposta, não era o que o produtor desejava, mas quando vem algo que te surpreende e você não consegue sair, você parte para o diálogo. A princípio veio uma proposta e agora estamos esperando o governador aprovar isso, que deve acontecer ainda nessa semana. A sanção deve acontecer na segunda-feira dessa lei estadual que, portanto, taxa as exportações, a comercialização de soja, milho, bovinos, madeira e mineração lá no estado do Pará. De novo, não é bom, a AproSoja Pará e os demais líderes não concordam, mas foi o melhor que eles puderam fazer. Foi o menor prejuízo que eles conseguiram arcar. Eles afirmam que há uma preocupação muito grande, mas que estando também dentro do comitê gestor, as coisas já ficam um pouco mais amenas. 8h25 pelo horário de Brasília. Seguindo com as nossas manchetes. O dólar continua caindo frente ao real. Ontem fechou a R$ 5,76, uma pequena baixa de 0,08%. Segundo os especialistas, o dólar se firmou em terreno negativo nas últimas sessões e fechou em queda, acompanhando a perda de fôlego da moeda americana no exterior. Houve uma apreciação
de divisas europeias e emergentes diante de um possível início de tratativas para colocar fim à guerra na Ucrânia. Durante a manhã de ontem, o dólar chegou a subir com a leitura que veio das expectativas da inflação acima do esperado nos Estados Unidos, né? Uma inflação ainda muito difícil de controlar, essa inflação norte-americana, e isso traz ali um fôlego para o dólar continuar subindo, frente a outras divisas. Frente ao Brasil, nós temos estes e outros motivos para ter também essa movimentação. Na tarde de ontem, o presidente americano Donald Trump disse que as negociações de paz na Ucrânia devem começar imediatamente após o relato de uma conversa telefônica longa e produtiva, segundo ele, com o líder russo Vladimir Putin. Segundo o Kremlin, os dois presidentes concordaram em manter contato direto e organizar encontros pessoais para tratar do tema. Na sequência disso, o presidente ucraniano, Sr. Volodymyr Zelensky, afirmou na rede social X que teve uma conversa significativa com Trump sobre as oportunidades para alcançar a paz na região. Ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Espanha reagiram com a afirmação de que não é possível chegar a um acordo de paz sem o envolvimento de países europeus, de líderes europeus. Isso porque a Ucrânia está ali num ponto estratégico, a Ucrânia pode entrar na OTAN, a Ucrânia está ali numa região da Europa que tem ao lado, né, países que têm ali as suas diferenças com a Rússia, que tem as suas diferenças com os Estados Unidos. Então é realmente um movimento, né, nesse xadrez global que é bastante delicado. Essa revelação das conversas entre os líderes dos países levou a um tombo de mais de 2% das cotações do petróleo e tirou força também do dólar no exterior. O termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de 6 divisas, que é o dólar index, trocou de sinal e passou a cair. O mercado vinha, né, o mercado cambial, o dólar index vinha subindo, passou a recuar. Então estamos de olho nisso. E veja só, o real, que vinha liderando os ganhos entre as moedas emergentes, ontem teve, em certos momentos, desempenho inferior ao do peso mexicano. Destaque para o avanço de mais de 1% do peso chileno, impulsionado pela alta de mais de 2% nos preços do cobre e do tom mais duro da ata do Banco Central do Chile, que mostrou preocupações com a inflação do país e para manter a taxa básica de juros em 5% em janeiro. Então, todos os países nesse momento passam por situações semelhantes, os emergentes e os desenvolvidos, porque é realmente um momento essa condição da inflação, ela sempre traz esses desafios que se escalam, né, para os bancos centrais, enfim, para as autoridades monetárias. Então, esse é o cenário que vimos e é o dólar valendo, portanto, aqui no Brasil, R$ 5,76, hoje às 9 horas, retomada dos negócios, vejamos como acontece, portanto. Bom, são 8 horas e 28 minutos, vamos falar também sobre, e para fechar as nossas notícias da manhã, na sequência a gente tem Quinta com a Pátria, hoje nos faz companhia Cristiano Palavro, já estará conosco, então traga aqui a sua participação, mande a sua pergunta, o seu comentário, o Cris vai responder tudo aqui ao vivo. É uma semana para a gente olhar com muita atenção para o mercado brasileiro de soja, os prêmios tiveram um desempenho muito forte, Chicago teve uma semana bastante volátil, a gente já vai ter mais informações com o Cristiano Palavro. Mas, falando de previsão do tempo, antes da gente partir para a nossa entrevista, nós vamos falar trazer as informações da Metsul, que já adverte que novos temporais são esperados no sul do Brasil no decorrer desta quinta-feira, especialmente entre a tarde e a noite deste 13 de fevereiro. São ocorrências pontuais e localizadas, mas capazes de causar estragos por vento forte e granizo em algumas cidades da região, ocorrendo ainda chuva forte e intensa em diferentes municípios. Ontem, temporais isolados já atingiram os 3 estados da região sul do Brasil. As tempestades localizadas à tarde causaram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos, deslizamentos de terra, falta de luz e outros danos e transtornos para a população. Os temporais mais fortes se deram na Serra Gaúcha e em localidades do estado de Santa Catarina, com danos em municípios gaúchos e catarinenses como São Marcos, Vila Flores, Campos Novos, Rio do Sul, Presidente Getúlio e Blumenau. As mesmas condições que proporcionaram os temporais ontem permanecem atuando no sul do Brasil hoje, com a presença de ar quente e úmido de origem tropical
que induz a formação de nuvens carregadas isoladas que provocam temporais. Dados de modelos numéricos analisados pela Metsul apontam valores altos de água precipitável sobre o sul do país nesta quinta, o que reforça a preocupação com chuva forte e a intensa localizada com temporais de caráter isolado. É preciso lembrar que quando a gente olha para o setor produtivo especificamente, nós temos já ali os campos fragilizados pela falta de chuvas, fragilizados pelo calor intenso, vem essas pancadonas, esses temporais. Chega até ser mais preocupante ainda, porque se as chuvas não forem recorrentes e não continuarem, o efeito dessas chuvas em solos que estão muito quentes, a planta já sofrendo esse estresse hídrico, ela pode sofrer ainda mais com a chegada desse montão de água de uma vez e depois seca de novo. Então temos que continuar acompanhando as previsões, olhando para os modelos e previsões climáticas, porque tudo isso está na conta. Então vamos manter esse foco bastante voltado ainda para o Rio Grande do Sul, para o sul do país de uma forma geral. Os produtores do Paraná também têm alguma preocupação em relação a condição de excesso de chuvas em algumas regiões, outras vão concluindo bem as suas safras, mas nós temos inclusive a chance de chuvas alcançarem uma parte maior do país nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Nós temos, segundo as informações do INMET, a população sendo notificada em 18 estados por conta dessas chuvas intensas. São os estados, além dos estados do sul, né, esses três dos quais já tratamos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, temos ainda São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Ceará, Maranhão, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Então, Sudeste, uma parte do Centro-Oeste e uma parte do Norte e Nordeste. Quase todo o Brasil deve receber essa faixa mais intensa de chuvas. A costa do Nordeste, Minas Gerais, é o que deve ficar fora, portanto, dessa rodada mais intensa de chuvas. Vemos ali a Bahia com poucas chuvas, Minas Gerais também, o estado do Rio de Janeiro, mas temos então pontos até mesmo destes estados recebendo chuvas mais intensas, portanto, nos próximos dias. Segundo as informações ainda do INMET, as chuvas vão se espalhar durante a tarde e, apesar de ocorrerem de formas mais espaçadas, as chances de temporais são altas. Áreas do leste de Santa Catarina, interior de São Paulo e nordeste de Mato Grosso têm maiores chances de chuvas intensas. Então, estamos de olho nisso, estamos acompanhando. Bom, seguimos por aqui, já teremos conosco o Cristiano Palavro. Quero trazer aqui um comentário do Ivan, diz assim, ó: Carla, você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mas devido em alguns lugares até 3 safras e quando se divide esse consumo por hectare, o Brasil fica em 26º lugar. Então vamos lá. Primeiro, né, Ivan, a gente já nem devia usar mais a palavra agrotóxicos. Sabemos que esse termo já é um termo ultrapassado, não há mais necessidade de utilizarmos. Nós usamos agora os defensivos agrícolas. Começa daí. Então, acho que isso é o primeiro ponto. E sim, sabemos. Agora, entende como esses dados que você traz na sequência são os dados que nós deveríamos utilizar em primeiro lugar? Quando a gente diz assim, somos o 3º maior consumidor do mundo. Por quê? Porque fazemos até 3 safras de algumas culturas em algumas regiões. O Brasil produz, né, tem agricultura literalmente de norte a sul do país. Nós temos novas fronteiras agrícolas sendo abertas. Nós temos uma produção, uma capacidade produtiva crescente. Isso tudo se dá porque a tecnologia está ali empregada, inclusive com a aplicação de defensivos agrícolas. O Brasil é um país de clima tropical. Então, uma estufa, é maravilhoso para produzir. Só que é maravilhoso para produzir também, para desenvolver doenças, pragas, tudo diferente do que é num país de clima temperado, por exemplo, onde o clima consegue, o próprio clima consegue, né, trazer uma regulação, né, um controle melhor. Então perceba como a gente tem dificuldades que outros países não têm. Então, a comparação, ela já não é possível. A gente, nesse momento, compara quase que laranjas com bananas, então não dá, né? Então, a gente
precisa que esse tipo de informação chegue de forma mais didática, chegue de forma mais prática e educativa. E não a gente falando, somos o terceiro maior, mas depois somos o 26º. Então a gente tinha que ir direto, né? Usamos mais porque produzimos mais. Em números absolutos, estamos lá embaixo no ranking, né? A gente precisa continuar falando sobre isso. 8h36 pelo horário oficial de Brasília. Nesse momento, a soja na Bolsa de Chicago, ela continua caminhando de lado, mas agora passa para campo positivo. Então a gente tem pequenos ganhos de meio ponto a 1 ponto nos contratos mais negociados, assunto para, entre outros, a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Se hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, Cristiano Palavra, seja bem-vindo, meu amigo, bom dia para você, é sempre bom receber você por aqui e nessa semana que teve de tudo, hein, Cris, nesse mercado, teve notícia para todo tipo de gosto, bom dia. Muito bom dia, Carla. Prazer é meu estar mais uma manhã aqui falando contigo, falando com toda essa audiência do Notícias Agrícolas. Vamos lá, vamos falar sobre esse mercado aí, o que podemos esperar. Mercado que veio dando um certo suporte aí nas últimas semanas, perdeu força nesses últimos dias, colheita avançando, preocupações em diversas partes do país, principalmente no Rio Grande do Sul, né, Carla? Estamos vendo aí uma situação meio complicada aí para muitos produtores. Mas vamos lá, vamos falar dessa safra e dessas expectativas. Ô, Cris, era justamente sobre essa safra que eu queria começar, nesse novo número que vocês soltaram que eu queria começar a nossa conversa. Pouco mais de 165 milhões de toneladas. Qual é a sua avaliação nesse momento dessa fase de conclusão das nossas lavouras? Chove demais em alguns cantos, chove de menos em outro. A gente estava vendo aqui agora esse alerta do INMET para 18 estados com mais temporais, com granizo. É difícil o produtor ter paz, né, num país desse tamanho. De fato, Carla, de fato, a gente está vendo situações diversas, né, pelo país. Diria que o que mais preocupa, de fato, é a situação da falta de chuvas em algumas regiões. A gente sabe que, é claro, o excesso de chuvas, o excesso de umidade durante a colheita, ele atrapalha muito, leva a perdas, mas as grandes perdas, né, a nível estadual, a nível nacional, elas são causadas muito mais pela falta delas, né, do que o excesso. E falando em falta de chuvas, nós já tivemos problemas em outras regiões, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, como Paraná, como Mato Grosso do Sul. Algumas regiões do Maranhão, por exemplo, têm ficado alguns dias sem chuva, o mesmo para o Piauí, ficou algumas semanas até para algumas localidades sem chuvas, voltou a chover nos últimos dias, mas o que mais preocupa de fato é a região centro-sul do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, né, os produtores gaúchos enfrentando dificuldades, enfrentando um clima bastante irregular, um calor muito, muito excessivo para partes do Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina também, chuvas irregulares, e isso contrasta bastante com o que a gente viu nessa semana, um retorno de chuvas muito agressivas aqui para Goiás, para partes do Tocantins, mantendo chuvas agressivas para partes de Rondônia, Mato Grosso. Então, é uma safra de diferentes realidades, né, Carla? Mas podemos dizer que aonde a colheita está acontecendo, está mais adiantada, que já é em grande parte do país, principalmente a região central, a gente está vendo grandes resultados, fortes resultados de produtividade. Então, a gente tem extremos, regiões que têm perdas, que são significativas, mas uma grande parte do país está colhendo e está colhendo muito bem. Realmente são muitos os relatos de produtividades acima de 80 sacos por hectare, 75 sacos por hectare. São boas produtividades, isso é muito bom para quem está conseguindo realmente esses resultados. Mas a nível nacional como um todo, Carla, e respondendo mais diretamente a sua pergunta, em fevereiro nós realmente observamos um cenário de uma produção um pouco menor do que a gente esperava lá em janeiro. Nós já tínhamos atualizado o nosso número para casa de 167 para 168 milhões de toneladas e agora está trabalhando com um número mais ali 165,9, próximo de 166 milhões de toneladas. Esse número pode mudar ainda daqui para frente. A gente tem que ver como vai se desenrolar essa situação, principalmente em solo gaúcho, se mais perdas vão ser observadas. Vejo que o Paraná também não vai alcançar aquele teto produtivo de 22 milhões de toneladas, vai ficar um pouco abaixo disso, pode ter novos cortes daqui para frente. Esses excessos de chuvas podem prejudicar um pouco, sim, as produtividades no Tocantins, no Mato Grosso, aqui em Goiás,
mas em geral ainda é uma safra produtiva. E a depender de como forem o desenrolar do clima, nós podemos até ver esse número voltando a crescer. Mas acho que o grande recado em relação à safra brasileira é que é uma safra ainda de alto potencial, mas que não está com seu potencial total. Lá em dezembro, principalmente em meados de dezembro, nós tínhamos expectativas bem maiores para essa safra. A gente poderia chegar aí a 175, 174 milhões de toneladas. Eu acho que a gente já se afasta desse número, apesar de ainda ter uma safra produtiva, ainda é um recorde, né? Mas é uma safra que não vai alcançar esse teto. Ô, Cris, isso, quando a gente olha pro ainda é uma safra grande, é uma safra cheia e tudo, já nos leva a olhar imediatamente para a condição da nossa logística, porque essa semana, de novo, né, as imagens começam a ficar mais frequentes na medida em que a colheita vai avançando, é fila de caminhão em todo o país, é dificuldade nos portos, são os prêmios subindo. Como é que essa semana foi se construindo para o mercado brasileiro diante desse quadro de oferta que você acaba de nos detalhar? De fato, é normal que nesse período do ano a gente tenha um pouco mais de engasgo logístico, né? Estamos aí entrando em plena colheita, até demorou um pouco para isso acontecer, né? A gente esperava ali uma colheita saindo com mais velocidade nesse ano. O primeiro impacto, logicamente, no custo de fretes, né? Vou citar uma rota aqui do Goiás para Porto, por exemplo, Rio Verde para o Porto, até final de janeiro cotações ali abaixo dos R$ 200, agora a gente já tem negociações acima dos 300, então uma alta de mais de 30, 40% em 2 semanas, basicamente. Uma situação que ainda pode continuar subindo. Essas filas nos armazéns é uma coisa que vai acontecer. Esse período chuvoso atrapalha ainda mais esse cenário, porque quando abre o tempo o tempo abre, ali todo mundo entra colhendo, os caminhões vão para os armazéns e às vezes ficam lá em filas, ficam parados. Quando está o tempo mais aberto, né, a colheita vai sendo mais escalonada. Então, isso tende a se agravar daqui para frente. Quando a gente olha para a capacidade de armazenagem aqui no Brasil, a gente viu uma evolução muito boa nos últimos anos. De fato, a gente teve um crescimento importante na nossa capacidade de armazéns, mas ainda é uma capacidade limitada, né? É uma capacidade que abarca toda a nossa safra de verão, passa dos 200 milhões de toneladas, né, de capacidade instalada, só que sempre vai gerar um problema depois com a entrada das outras culturas. Então, a gente está vendo, sim, um suporte para prêmios aqui no Brasil, e em grande parte isso se justifica pela dificuldade de originação, já que a colheita atrasou, ciclo das cultivares alongou, essa dificuldade de colher por causa das chuvas, mas daqui para frente a gente vê que é uma grande a chance desses prêmios ficarem cada vez mais pressionados, porque está entrando mais e mais oferta no mercado. É um momento que naturalmente os preços já ficam mais pressionados. Apesar de a gente ver Chicago ainda se mantendo acima dos 10 e essa melhora nos prêmios, na ponta para o produtor, a gente viu que os preços não estão tão interessantes no interior e tem bastante disparidade entre regiões de logística melhor e logística pior. Então é uma fase normal, colheita, custo alto de fretes, problemas ali nos armazéns, nos portos, algo que a gente já está acostumado para essa época do ano, né, Carla? Mas sem dúvida impacta o mercado diretamente. Agora, Cris, quem tem essa soja para participar desse momento, é um momento oportuno para fazer novos negócios, para avançar com a comercialização, embora esses prêmios estejam subindo mais por dificuldade de originação do que por um aumento ou uma estilingada fora do esperado para a demanda. Quem pode, é oportuno participar desse momento? Vejo que sim, Carla, vejo que sim. Depende muito, é claro, do planejamento individual de cada um, né, em relação às suas despesas, mas principalmente para quem vai precisar fazer caixa com soja para 30 do 3, 30 do 4, até mesmo 30 do 5 para quem está nas regiões mais extremas do país. O momento, principalmente quem tem muito pouca venda ainda realizada, vejo que sim. Precisa trabalhar com um pouco mais de conservadorismo nesse mercado, porque, como a gente falou, apesar dos problemas, inclusive, vividos no Paraguai, na Argentina, tivemos cortes aí pelo USDA essa semana, nós ainda vemos uma oferta significativa saindo dos campos aqui da América do Sul. Uhum. E, principalmente nesse período em que a oferta é maior, a gente vai ver maior pressão, sim, sobre os preços. Nós estamos vendo também a situação da Argentina, que tem perdas, mas ainda é uma safra com uma área maior de soja.
A gente está vendo um impacto sobre os preços do farelo, né? Os prêmios do farelo vieram caindo nesses últimos dias. O preço do farelo aqui no nosso mercado interno também veio caindo ao longo desses últimos dias. Isso atrapalha a formação de preço para a indústria nacional, que acaba pesando sobre os preços também, para a ponta, né? Para o produtor. Então eu vejo que tem sim que se proteger para quem tem mais despesas aí dentro desse período da colheita em si, até porque captar um recurso para tentar carregar a soja, a gente sabe que o recurso está Sim. escasso, caro, né? Então, fazer suas vendas ali, parcelar, e programando suas vendas para os recebimentos dos custos ali em 30 do 4 faz todo sentido nesse momento, aproveitando aí essa janela, essa pressão sobre os preços é esperada um pouco mais cedo esse ano, ela está se alongando junto com a colheita, então vejo que ainda é uma oportunidade. Ô, Cris, na última vez que nós conversávamos, você dizia da nossa necessidade de olhar, inclusive, para a soja 25, 26. E como era importante a gente colocar isso na conta. Mais do que isso, na última conversa que eu tive com o Matheus, ele me apontava essa diferença de R$ 10 para os preços para o segundo semestre, por exemplo, se a gente olhasse ali base Porto. Então, quer dizer, não dá só para o produtor também pensar no que ele está vivendo agora e nessas oportunidades que o mercado está oferecendo nesse momento. Tem que olhar para frente, não só para terminar de comercializar a soja 24 e 25, como entender como está se formando a comercialização e a formação de custos para 25 e 26. Tem que ampliar o horizonte. Com certeza, Carla. A gente sabe que muitos produtores, devido à alavancagem de crédito, vão ter que, vamos dizer assim, matar essa safra 24, 25, né, para depois conseguir liberar sua capacidade de compra e ir efetivamente para o mercado de insumos. Porém, isso não é o ideal, né, Carla? A gente já viu que teve uma janela favorável, por exemplo, para a compra de KCL ao final de 2024. A gente vê uma janela favorável nesse momento para outros insumos, alguns químicos, até mesmo parte de sementes, outros adubos. Há um cenário de dificuldades, inclusive, para a gente ver uma queda mais consistente no mercado de fosfatados, que é o que mais tem pesado aí, tanto na última safra como nessa, em relação ao custo. Então, é um momento de colher essa safra atual, fazer sua programação de vendas da safra atual, mas sem tirar realmente os olhos lá de 25, 26. A gente vê que os preços para 25, 26 seguem mais atrativos, né, do que os preços para 24, 25, para essa safra imediata, e a gente vê que para a parte de insumos existem sim algumas oportunidades. Quando a gente olha para um pacote, né, de insumos para o ano de 2025, 26, a gente vê uma condição muito parecida com o que viu no último ano, porém com itens diferentes pesando mais ou menos dentro da composição de custos, cara. Quando a gente olha para o Mato Grosso, que é tido como um benchmarking para o nosso mercado, por ser o mercado que roda mais cedo, vamos falar assim, onde as compras são mais antecipadas, um pacote geral de insumos ali, pensando uma doação de 90, 100 pontos de fósforo e potássio, tirando na faixa ali de 28 sacas, mais ou menos, por hectare. E no ano passado era muito próximo disso também. Só que no ano passado, principalmente para quem comprou seus adubos, né, até o mês de abril, mês de maio, o peso dos adubos chegava ali a seus 12, 11, 13 sacas, dependendo da intensidade da adubação. Para 90, 100 pontos, 11 mais ou menos. Esse ano a gente está vendo muita dificuldade de ficar abaixo de 14, enquanto itens como sementes e químicos reduziu um pouco. Então, no total, ficou muito parecido com o ano passado, só que o adubo está pesando mais nessa conta. E isso abre realmente essa essa atenção do produtor de tentar aproveitar essas janelas de compra, né? Não vai fechar um pacote completo, vai comprando seu pacote por itens, e a gente viu que alguns itens já deram uma oportunidade que não vai voltar. Então, a composição desses custos para o ano que vem, e aí fazer suas vendas para o ano que vem, já travando esses custos, já tem que começar por agora, de fato, porque algumas oportunidades, como foi até o caso do KCL, acaba acontecendo e depois podem não voltar. Até porque, né, Cris, toda essa condição, ela ainda precisa ter colocar nessa conta justamente essa logística insuficiente que o Brasil tem. Então, olhar para isso também é importante, entender quais serão os custos logísticos e os custos de oportunidade. Com certeza, com certeza. Acho que isso é algo que sempre tem que estar muito na atenção do produtor, inclusive pensando nesses fatores logísticos, cara, olhando também para os juros.
pensar numa estratégia, por exemplo, de não carregar muito grão por causa do custo do armazém, ou ficar no mercado balcão, que às vezes não reage como reage o mercado disponível, pensar também na quebra técnica, no custo do dinheiro. E às vezes uma venda mais antecipada, já colocando esse recurso para girar, ou numa aplicação financeira de 1,1% que a gente tem novamente aqui no Brasil com a alta da Selic, colocar esse recurso rendendo aí ao longo de 6 meses, dependendo da região, se tiver uma soja de 120, a gente está falando aí de mais 8, 9 reais em cima dessa soja garantidos. Enquanto se ela estiver no armazém, ele vai estar no risco do mercado e carregando um custo lá para frente. 6 a 7 meses vai dar esse custo para ele, né, de 6, 7, 8 reais. Então é uma conta também que o produtor tem que fazer. E pensando em logística também, Carlos, uma coisa que tem preocupado são os atrasos de entregas de insumos para a nossa safrinha que está em pleno plantio agora, né? A gente tem escutado cada vez mais relatos de problemas na entrega de adubos, isso já complica um processo que já está atrasado, né? A gente vê que a safrinha está atrasada, Sim. até aqui a gente fez a atualização dos números de milho também essa semana, Carla, com uma redução de 4 milhões de toneladas para a safra total. Uma redução tanto na safra de verão, que é a percepção diária para Minas, para Rio Grande do Sul, que são os dois principais produtores, ficou menor que o ano passado, e para a safrinha a gente já reduziu também a nossa expectativa de área total. Não mexemos tanto em produtividade ainda, por considerar que ainda é cedo para maiores conclusões sobre produtividade, mas a área, principalmente, a gente não vai conseguir colocar no chão tudo que era aquele planejamento, né, que se tinha ali até o final de 2024. Então, o mercado de milho, a gente está vendo no mercado muito sustentado nesses últimos dias, seja no disponível, seja nos contratos para a segunda safra, e essa questão logística também preocupa, porque a entrega dos produtos tem sido difícil em algumas regiões. Cris, eu já vou pautar esse assunto do milho contigo para a gente fazer uma nova conversa e aproveitando para te agradecer por estar conosco hoje no nosso Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, já tradicional, né, no nosso Bom Dia Agro, ter vocês conosco e a gente vai falar mais sobre essa condição do milho. Infelizmente, o nosso tempo vai se esgotando, mas tenho certeza que a gente tem muito para falar sobre isso. Mais tarde eu vou de novo te atormentar, Cris, para a gente trazer mais informações sobre essa condição. Obrigada mais uma vez, minha amiga, é sempre um prazer e um privilégio para nós ter as suas análises por aqui. É um prazer para nós também estar todas as quintas-feiras aqui contigo, com essa audiência muito qualificada que vocês têm. É um prazer sempre estar falando diretamente com o produtor. Essa é a missão da Pátria, realmente passar essas informações para os nossos clientes, para o mercado como um todo. Eu que agradeço aí o espaço, Carla, e desejo um ótimo dia a todos. Obrigada, Cris. Bom dia para você, bom trabalho, um abraço para você, para todo o time da Pátria. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu. Bom, senhoras e senhores, vamos encerrando por aqui a nossa edição desta quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Agora são 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já já eu encontro vocês no Realidades das Safras. Continuamos a trazer informações do Rio Grande do Sul. Aliás, vamos falar de canola hoje. Importante e rico o programa da edição de hoje. Mais uma vez com informações diretas enviadas pelo Guilherme Dorigatti. Eu encontro você já já. Portanto, bom dia e bons negócios.